Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros que congrega engenheiros, arquitetos, técnicos e universitários. Se você ainda não conhece a nossa associação, siga nossas redes sociais, @AeroRDOoficial, e fique por dentro dos projetos e todas as informações que a Aero disponibiliza nas nossas redes. Meu nome é Aline Marques, sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, mestra em engenharia ambiental e estou diretora da Aero. Estamos aqui para compartilhar os melhores conteúdos, insights e assuntos importantes, principalmente da nossa região. Então traga para a gente a sua sugestão dos conteúdos que você quer ouvir no nosso podcast. E hoje, para participar aqui comigo dessa mesa, dessa entrevista bem importante, eu vou chamar o meu amigo, parceiro de trabalho e também associado da Aero, Morgan Ferben. Obrigado, Aline. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Morgan Ferben, engenheiro civil, perito judicial, técnico em eletrotécnica, parceiro de trabalho em todas as pedreiras que a Aline arruma para a gente desvendar aí, tanto em Rio das Ostras quanto em Macaé. Na verdade, na região a gente já atendeu a Baixada Litorânea, a região costeira do Rio de Janeiro toda. E é um prazer imenso estar aqui hoje para poder tratar de diversos assuntos, esse muito importante para a população de Rio das Ostras. Eu adoro poder participar do podcast. O podcast é muito interessante, muito enriquecedor, e trabalhar com a Aline é incrivelmente prazeroso. Obrigado. Nossa, eu que agradeço, muito legal. Então, hoje a informação é de utilidade pública. É uma informações muito importantes para Rio das Ostras e para a nossa região. E hoje, antes de chamar o nosso convidado, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores por proporcionar aqui esse bate-papo tão agregador. O patrocinador principal do podcast da Aero é a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA-CONFEA. Se você ainda não conhece a Mútua, acesse as redes sociais e o site da Mútua e fique por dentro de todos os benefícios que a Mútua tem para oferecer. Também temos como patrocinador a Criare Alphaville. A Criare Alphaville é uma loja do grupo Vilari de imóveis planejados que possuem 20 anos de experiência. E a loja da Criare fica localizada na área comercial do condomínio Alphaville Costa do Sol. E é referência na região em excelência de atendimento e projetos de qualidade de imóveis planejados. Também temos como patrocinador a Vilarejo Acabamentos, que é a maior rede de acabamentos do interior do estado. E, para concluir, os patrocinadores, a Navarro Engenharia, que atua na área de projeto estrutural, sondagem e estaqueamento, com profissionais pós-graduados em concreto armado e fundações. Nosso agradecimento aos nossos patrocinadores por proporcionar esse momento aqui de muita informação. E agora vamos apresentar o nosso convidado. E o nosso convidado hoje tem um currículo aqui bem grande, eu estou precisando até de uma colinha. Então vamos lá. Ele é técnico em segurança do trabalho, tecnólogo em gestão ambiental, guarda municipal e assessor técnico da Defesa Civil. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos. Obrigado, Aline. É um prazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da Aero, né? Agradecer ao Almir, o Almir que eu tenho contato com ele, né? Que a gente sempre está trocando uma bola em relação aos problemas do município. Meu nome é Luiz Carlos, né? Estou na Defesa Civil aí há mais ou menos uns 10 anos, posso dizer, né? E assim, é uma oportunidade de a gente estar conversando sobre defesa civil, né? A gente adora esses espaços para estar conversando com a população, trazendo informações, né? Tirando dúvidas, né? Esclarecendo, sabendo, né? Conversando com todo mundo, porque isso é muito importante, né? Para a gente dividir informações. E defesa civil é justamente, né? A troca de informações que a gente pode passar para a população. Exatamente, é isso aí. Então, aproveitando para chamar vocês para se inscrever no nosso canal, dá lá o seu joinha, ativa as notificações e fica por dentro aí desse bate-papo super agregador. Então, para iniciar as nossas perguntas, a gente tem bastante dúvida com relação à defesa civil.
A gente Sim. tem dúvidas com relação a alguns eventos que acontecem no nosso município e algumas dúvidas também bem pontuais com relação a trabalho, nosso trabalho principalmente na construção civil. Então, vamos começar? Como que vocês, da Defesa Civil, vocês analisam e identificam os riscos de desastre? Então, a Defesa Civil, né, a gente, na verdade, a Defesa Civil não é só o órgão municipal de Defesa Civil, né? A Defesa Civil ela é tida como um sistema, né? Então, são vários órgãos que cada um faz uma etapa do processo, né? A identificação de risco é através, né, de mapeamento das áreas de risco, né? E a gente tem 2 tipos de risco, os riscos naturais e os riscos tecnológicos, né? Os riscos naturais, né, geralmente é por eventos da natureza, né, que acaba potencializando alguma situação como chuva intensa, né, como, né, às vezes deslizamento, problema geológico e tal. E a gente faz qual o processo que a gente faz nesse sentido de mapear esses riscos. Primeiro, saber quais são as áreas que pode acontecer esse tipo de situação, de evento. O segundo é saber se existe população, né? Porque geralmente áreas que acontecem, situações, né, naturais, e ela não tem uma população lá em risco, né, naquela vulnerabilidade, a gente não considera uma área de risco, né, para a situação de defesa civil. Ela pode ser uma área de risco ambiental e tal, mas para a situação de defesa civil tem que ter um envolvimento, né, das pessoas, né, em relação a esse risco. Tem que ter alguém vulnerável. Então, com base nisso, a gente vai fazer, né? A gente tem um apoio, né, da Defesa Civil Estadual, né? A gente tem apoio de alguns órgãos do governo, como o próprio Serviço Geológico Nacional, o CEMADEM Nacional, né, que fazem esse monitoramento. Eles já fazem esse monitoramento de toda a área do país, né? Inclusive, em 2020, eles fizeram um monitoramento, um mapeamento das áreas de risco aqui de Rio das Ostras, né? E aí foram as áreas de riscos geológico e hidrológico. E isso eles fizeram, eles mantiveram, né? Fizeram um mapeamento, né? Disponibilizaram esse mapeamento para a defesa civil do município. E em cima desse mapeamento e dentro da nossa, né, daquela faixa que a gente geralmente tem problema de alagamento, né, de escorregamento de massa, a gente monta o nosso mapeamento, faz um mapa, né, e isso é inserido no nosso plano de contingência. Basicamente é dessa forma que a gente trabalha. Só que esse trabalho ele tem que ser feito em loco, né? E ele tem que saber, primeiro, a gente tem que ter um histórico daquela área, daquela região em relação ao que acontece naquela região, né? Nós temos aqui regiões que são bastante complicadas, né? Porque a gente tem grandes problemas hidrológicos na cidade, principalmente porque é uma cidade, uma baixada, né? Uma cidade já naturalmente já é uma área inundável, né? E a gente teve essa expansão, né, imobiliária. Rio das Ostras é uma das cidades que mais cresce no estado, né? Acho que é a segunda no Brasil. A segunda do estado, né? E uma das que mais cresce no Brasil. E às vezes esse monitoramento ele não consegue acompanhar o crescimento. Né, da cidade. Mas a gente tem que fazer em loco, né? Geralmente, pessoas, né, que moram ali naquela região há mais tempo, ela pode ser também uma referência para você ter informações, sim, né, que aquela pessoa já viveu, né, processos hidrológicos e tal, e a gente tem essa possibilidade de conversar com essas pessoas, a entrevista com essas pessoas, né, e trazer essa informação e colocar essa informação de uma forma que a gente consiga prever as situações e tomar as medidas necessárias para a gente, né, atender essa população de forma adequada. Então, olha que interessante. Você recebe um estudo nacional ou sim, estadual e você dá todo o detalhamento para que aquele mapeamento fique enriquecido de informações. Isso. E aí você precisa do agente em loco. Em loco. Ou seja, ele precisa fazer aquele deslocamento, identificar, fazer mapeamento, fazer ali as entrevistas e correr, né, para poder atualizar sempre essas minúcias ali de... Exatamente. E o plano de contingência é aquela situação de que você coloca tudo dentro de um papel, numa forma que você, sim, na hora que você precisar, você tem pelo menos um norte para você seguir. Porque ali ele vai prever todas as etapas de monitoramento,
qual é as etapas de treinamento que você vai fazer com essas pessoas, né? A gente tem assim a necessidade muito grande, né, de estar orientando as pessoas, né, trabalhando com as pessoas para saber o que fazer na hora do evento, né, naquela hora que acontecer aquele desastre, o que aquela pessoa vai fazer. Então, vocês fazem o treinamento com a população quando há essa necessidade? Então, a gente tem essa... Na Defesa Civil, é obrigatório a gente fazer esse trabalho, né? Porque ela está dentro da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? O trabalho da Defesa Civil municipal junto à população, inclusive nos simulados de evacuação de áreas de risco. Sim. Né? O que acontece? A gente tem dificuldades, por quê? Porque geralmente a gente trabalha muito na fase da resposta. E isso já é uma questão na fase da prevenção. E a gente está querendo mudar esse foco, né? E a gente necessita de mudar esse foco, de trabalhar só na resposta. Porque o que acontece? A pessoa sofreu uma inundação no município, vamos dizer, um bairro complicado para a gente, o bairro Âncora, por exemplo, ou Cidade Praiana, ou Cidade de Beira-Mar. Aconteceu uma chuva intensa, né? E a lagoa inundou tudo. Na resposta, a gente até... Né, todo mundo sabe o que fazer, né, vai para o local, já aciona a Secretaria de Assistência Social para já montar abrigo e tal. A gente faz esse resgate dessas pessoas, já monta abrigo, já vai a ver se a gente consegue já, né, uns insumos para dar aquele primeiro apoio, primeiro atendimento. Só que depois da resposta, o que acontece? As pessoas voltam para a área. Sim. E a gente precisa dar continuidade a um treinamento para aquelas pessoas... Se acontecer aquilo de novo, as pessoas já sabem o que fazer. Trabalha com a prevenção. E por que não é feito? É muito complicado porque a gente tem uma equipe muito pequena, né? A equipe pequena e são muitas áreas, né, dentro do município que tem, né, algum problema relacionado a desastre. E com essa equipe pequena, a gente foca em algumas situações mais emergenciais. O mais emergencial. Né? Exatamente. Né? E aí a gente acaba, né, não tendo condição de pernas para a gente fazer tudo. Só que com alguma... Né, a gente está tentando aí, com alguma organização e tal, a gente trabalhar com um grupo, né, talvez o grupo o pessoal lá do Âncora 2, o pessoal lá do Portelinha, trabalhar com esse grupo, é um grupo menor, então você já vai orientar aquele grupo, depois a gente pegar para orientar um outro grupo. Então, fazer esse trabalho de forma progressiva. Né? Vamos tentar entender o panorama. Sim. Qual que é o contingente efetivo hoje da Defesa Civil de Rio das Ostras? Não, a Defesa Civil ela tem um plantão 24 horas, né? Perfeito. Então, eu tenho 12 agentes, 24 horas, sendo que é 24/72, então eu tenho 3 agentes por dia. Né? Fora os agentes, nós temos 2 técnicos, né, assessor técnico, que sou eu e o Luiz Paulo. Tem o coordenador geral, que é o Jorge Mazo. Temos um administrativo e temos uma telefonista. Né? Tem um auxiliar de serviços gerais também. Então, nosso efetivo todo é esse. Os agentes, eles trabalham 24 horas no serviço de plantão de emergência. Né? E os outros serviços todos que a gente deve fazer a gente trabalhar em conjunto, eu, o Luiz Paulo, o Mazo e o Alex, que é o administrativo. Né? Mais o engenheiro, que a gente também tem uma parceria com a Secretaria de Obras, que a gente tem um engenheiro que vai lá faz um atendimento uma vez na semana para a gente. Então, com base nesse pessoal que a gente tem aí, a gente tenta, da melhor forma, trabalhar as demandas que chegam para a Defesa Civil, que chegam para a Defesa Civil. Se a gente fizesse uma pontuação sobre área quadrada assistida por técnicos e assessores é extenso. É extenso. Então fica difícil de atender todas as demandas. Então foca mesmo no emergencial. No emergencial. Agora, é interessante aqui que eu fiquei refletindo sobre o que o senhor estava falando, é que se fizer... Não, senhor. Deixa o senhor de lado. É formalidade. Sim. Se fizer uma prevenção de treinamento com as lideranças comunitárias, isso já ajuda. Porque, por exemplo, eu fico imaginando a seguinte situação. Nosso caso grave aqui é escorregamento de encosta e alagamento. A questão da condição das marés, que são os 3, assim, talvez em ordem seria alagamento, escorregamento e maré. Né?
Então vamos botar assim. Uhum. Se você tiver como ter uma parceria com a liderança comunitária, no dia da chuva, ele inclusive já está na comunidade. Sim. Ele já vai orientando, olha, o nosso atendimento aqui vai ser no colégio tal, no posto de saúde tal, e aí esse trabalho consegue ser desempenhado em algum momento? Consegue, tem que ser feito. Excelente sua pergunta. Por quê? A gente estava pensando, a gente estava já se organizando para fazer isso em 2019, implantação das NUDEC, que é os Núcleos Comunitários de Defesa Civil, né? naquelas regiões que têm mais problema. Aí veio a pandemia e infelizmente, a gente ainda não conseguiu retomar esse trabalho, esse projeto, né? Aí depois veio outras demandas e tal. Mas assim, é um projeto que a gente já tem em papel, né? A gente já até fez contato com algumas lideranças, né, do Âncora 2, né, aquela região ali. A gente tem uma parceria muito boa, né, com o pessoal da assistência social, né, no CRAS Norte, no CRAS Sul, lá no CRAS Norte Cacaral, no CRAS Sul lá com o Daniel, no CRAS Central. E a gente estava pensando justamente usar os CRAS como um ponto de referência, justamente por causa disso. Ele já tem um trabalho com essa população, né, e a gente somaria nesse trabalho junto com o trabalho de defesa civil. Então, a gente começou em 2020, a gente fez até um trabalho em conjunto com a assistência social com relação a cuidados no local, no lar, né, com situação de risco, de inundação, com relação a risco de acidente doméstico, né, e aí a assistência social ela distribuiu alguns kits de higiene pessoal, né, e a gente entrou com a parte de orientação, né, então a gente fez em todos os CRAs do município esse trabalho. Né? Isso foi junto no período da pandemia. Mas a gente precisa montar esses núcleos comunitários de defesa civil, justamente porque você falou. Quanto mais forças a gente tiver, quanto mais, né, tentáculos a gente tiver, mais fácil a gente trabalha. Sim. Por quê? E como eu já falei, a defesa civil ela tem que ser vista como um sistema. Né? Tem um lema que é todos somos defesa civil. Todos nós somos defesa civil. E aí a Defesa Civil, como órgão, ele é um facilitador desse trabalho. Ele vai ser aquele que vai fazer o contato com vocês aqui, que vai levar uma informação para a população, que vai fazer um contato com a população, vai trazer uma demanda da população, né? Vai fazer o contato com as outras secretarias. Então, a gente vai fazer essa articulação. E isso é importante. E, assim, não está parado, né? Esse projeto não está parado. Tanto que o município, em 2021, ele criou uma lei que era a Lei de Contingência para Chuvas, né, que tem todo um procedimento, né, com relação ao que o município deve fazer com relação à chuva. Com base nisso, em 2022, nós teve um decreto, o município, o prefeito, ele estabeleceu um decreto que criou o Sistema Municipal de Defesa Civil e o Grupo de Ação Emergencial, que seria um grupo que seria formador do gabinete de crise no caso de um desastre, de uma tragédia, dessa forma. Então, isso facilita para a gente trabalhar também, porque todo mundo vai trabalhar dentro do mesmo guarda-chuva, embaixo do mesmo guarda-chuva. E todo mundo vai começar a trocar experiência e focar, né? Porque assim, cada secretaria faz uma ação de defesa civil. Isso daí a gente tem que trabalhar como defesa civil. Agora, a gente tem que fazer essa ação integrada. Aonde a gente não tem essa força, a gente vai buscar essa força em quem tem. Né? E dessa forma a gente conseguir, né, sempre estar melhorando esse trabalho. É uma questão de um trabalho contínuo, não se faz de uma noite para o dia, mas a gente tem isso em mente e a gente vai, né, tá buscando isso, né, ao longo do tempo, sempre trabalhando, né, com o que a gente pode fazer, com relação, né, a pouco pessoal e tudo mais, mas sempre com foco no trabalho de prevenção, no trabalho de preparação, no trabalho de mitigação desses riscos. Tá certo? Isso aí. Falando nesse trabalho de prevenção, a Defesa Civil ela trabalha junto com informações, inclusive, de outros órgãos, né? Sim. Então, como que entra essa monitoração das condições ambientais e como é que chega para vocês essas informações? A gente tem eu estava até conversando mais cedo, que a gente tem um serviço de monitoramento da Defesa Civil estadual, né? A Secretaria Estadual de Defesa Civil, através do CEMADEM estadual. E nós temos também o CEMADEM nacional. Né? Geralmente o CEMADEM nacional ele trabalha com a situação
dos riscos, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Riscos Naturais. E o CEMADEM nacional passa para o CEMADEM estadual e ele replica de acordo com as condições do município, né? E ele passa esses alertas. A gente também usa muito informações do INPE, né? Que também dá uma boa informação para a gente. O IMET também passa algumas informações para a gente. Mas a gente tem um grande problema aqui no município, né? E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade que a gente emite um alerta e, às vezes, o alerta... é chuva intensa, mas a chuva não chega no Rio das Ostras. A pessoa, será que a Defesa Civil está maluca? Falando que está chovendo, mas está de sol. Às vezes acontece, vem com previsão de chuva e está de sol. Só que o nosso problema aqui é o seguinte, a gente tem poucos aparelhos, né, de medição, de temperatura, na verdade, meteorológica, no geral, esse monitoramento, aqui na região. A gente tem uma dificuldade na região para esse monitoramento. E o que isso é feito? É feito através de modelo matemático, uma coisa aproximada. E aí, quando faz de forma aproximada, a região, né, é uma região extensa e que cada local tem um microclima. Né? O regime de chuva de Rio das Ostras é diferente de Macaé, que é diferente de Casimiro. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de fazer uma leitura certeira, exata daquela situação. O que poderia ser feito e o que a gente vai fazer? Não, o que poderia não, o que a gente vai fazer no futuro próximo, se Deus quiser. Né? A gente vai criar um centro de monitoramento aqui no município, com exemplo da Defesa Civil de Macaé, que está com o centro de monitoramento, com a parceria com o ENF, né, com as universidades, né, que estabeleceu lá uma rede de pluviômetro nas escolas. Aí tem um caráter educativo, né, para as crianças, que faz parte, né, daquele monitoramento. É um auxílio gigantesco para o município, porque o município vai criar leituras dentro da realidade dele, né, dentro do microclima daquela região. Então, vai ser muito mais assertivo aquelas previsões. E a gente vai, né, ter essa possibilidade de melhorar esse atendimento. Hoje já melhorou bastante. E aí eu vou também fazer aí um agradecimento também ao pessoal da Asconte, né? São parceiro nosso, né? A Cíntia lá, com a equipe dela, equipe pequena também, mas eles fazem milagre. Né? E às vezes a gente tem muito embate em relação a isso, né? Porque e tá com um alerta para todo lado e tal, vocês vão emitir alerta e tal, e às vezes a gente não recebe alerta a tempo, a gente manda o alerta e já está quase no período da chuva, então a gente tem essas dificuldades, né? Mas a gente tem trabalhado para que a gente consiga, né, melhorar essa dinâmica. E uma das coisas que vai acontecer e está para acontecer é que a gente vai criar, né, a Defesa Civil vai ter um espaço no portal da prefeitura para, né, emitir esses alertas, para emitir informações, né, mais precisas para a população, algumas informações importantes com relação à prevenção, né, de desastre. E já está assim na reta, no forno lá, a gente está fazendo uns testes e tal. Já mudou a questão a gente está mandando agora todo dia, toda semana, né? Segunda e talvez sexta-feira. A gente está adequando ainda o serviço assim para ver como é que vai estar o clima o tempo naquela semana, nos 4 dias, nos 5 dias, né? Aí vamos dizer que tem um alerta, a gente vai emitir o alerta dentro daquela página. Então tudo isso está sendo construído. Perfeito. Né? A gente nota, inclusive, que essas informações chegam para a gente de uma forma mais fácil e acessível. A gente abre as redes sociais e a gente já tem essas informações de alerta. Nesse final de semana, inclusive, teve um alerta de granizo. Eu ainda falei, meu Deus, vou sair com o carro? Saio ou não saio? Exatamente, né? E até o sábado, foi no domingo, a gente estava com um alerta, né, de mudança de tempo muito extremo, com granizo, né, com tempestade de raio, vento, tudo. Né? Chegou em Macaé, fez a curva na nossa região. Exatamente, fez a curva e a gente ficou preocupado em relação a isso. Até conversei com o coordenador, falei, olha, a gente tem que já começar a ficar atento porque a gente vai ter problema. E graças a Deus não teve. E aí está a explicação também em relação do que a gente está conversando. Era uma previsão que tinha para a região, mas para Rio das Ostras choveu, teve vento, mas não foi aquilo
Não que foi igual Macaé, não foi por igual exemplo. Macaé, por exemplo, entendeu? Então existe a dinâmica, ela é diferente, né? E tem um modelo também que é aplicado, né? É o que foi falado sobre a questão do modelo matemático. Esse modelo ele é caracterizado de acordo com o que o Sistema Nacional vê. Sim. Aí ele fala assim, opa, pera lá, nessa região vai acontecer nesse nível. Aí o pessoal aplica o modelo, não acontece, Isso. você pecou por mais, mas até que funciona bem. Na maioria das vezes, os alertas da Defesa Civil, eu, por exemplo, resido em Macaé, e eu recebo por SMS e às vezes recebo na televisão. Sim. Aparece lá no provedor lá de televisão, canal aparece lá, TV a olha, cabo, né? Defesa Civil, parará. E se eu fizesse assim, uma aproximação, 75% das vezes tá certo. Tá certo. Ventania. O granizo eu ainda não vivenciei aqui na região, mas assim, ventania, ressaca e chuva forte. Ano passado a gente teve uma chuva que agora eu não vou recordar, mas eu acho que foi lá para o final de novembro e no meio da manhã eu recebi o alerta na região inteira, né? Foi assim, Macaé e Rio das Ostras. Um grande problema foi em dezembro, dia 20 de dezembro, que nós tivemos uma chuva torrencial aqui no município. Ah, foi isso. Né? E foi assim, existia uma previsão de chuva, né, e tal, mas aqui em Rio das Ostras superou a expectativa, que em 4 horas choveram 115 milímetros de chuva. Foi essa aí. E eu recebi o alerta assim umas 10h30 da manhã, eu estava num canteiro de obra, a gente recolheu as coisas que voam, né, por causa da ventania, tapou o que precisava ser tapado, e quando deu assim, mais 2, 3 horas da tarde, o negócio foi feio e foi umas 4 horas de chuva torrencial. Então, assim, funciona. O modelo é assertivo. É porque não tem esse ajuste fino, exatamente, né? Exatamente. Não que realmente funciona, porque a gente tem emitido os alertas, né? E assim, é uma facilidade que a gente tem. Por quê? Ele já vem um alerta todo mastigadinho, já falando sobre qual é o risco e tal, mais ou menos a hora, a partir da tarde, a partir da noite. Então, é uma coisa bem simples, só você replicar, né? O que pode ser feito para melhorar? Se a gente tivesse aí, vamos dizer, um técnico meio ambiente, técnico, não em meio ambiente, técnico em monitoramento meteorológico, né? Um meteorologista. O que ele poderia fazer? Ele ia pegar todos os dados, né? Dados satélite, dados de radar, né? Vento, velocidade do vento, direção do vento e tal. E ele vai fazer um cálculo para o município. Que aí vai ficar certinho em cima daquilo que está acontecendo. Já está vendo uma massa de ar, né? Vamos dizer, com a frente de fria, com possibilidade de chuva e tal. Está vendo do sul, né? Mas o vento, às vezes, está vindo do mar para a região serrana. Então, provavelmente isso daí vai se dissipar para a região mais alta, né? E vai sair do litoral. Então, mas isso daí é o meteorologista que ele vai fazer essa definição. Agora, esses dados de eventos extremos, vocês utilizam como parâmetro para prevenção? Sim. Porque a gente sabe, está chegando a época de chuva. Sim. Então, essa época sempre é um alerta para todos, inclusive até quem não mora em áreas de risco já ficam nessa atenção. Exatamente. Está cada vez mais difícil fazer esse parâmetro. É mesmo? Por quê? Os eventos extremos estão cada vez mais extremos, né? A gente tinha um regime de chuva. Você sabia que no verão, né? Vamos lá, de outubro, novembro até fevereiro, março, teria chuva, né? A gente teve uma chuva torrencial, foi em 2019, em maio. Foi chuva que alagou, então fugiu desse padrão. Sim. Né? Dezembro teve aquela chuva, agora do ano passado, teve aquela chuva, que foi um caso ali, né? E depois não choveu tanto. Foi um verão mais seco. Exatamente. Então, e assim, a gente sempre pensa assim, a previsão é sempre você ter um alto volume pluviométrico um determinado ano, aí depois passa 3, 4 anos para depois voltar aquele período, agora às vezes não, às vezes está acontecendo de ano a ano. Todo ano você tem uma mudança. Né? Mas aí com relação ao que você me perguntou, a gente faz essa análise, sim. A gente tem lá os pluviômetros que a gente usa, né? A gente tem um pluviômetro na base, o INEA tem um pluviômetro aqui, né?
automático que fica ali no Jundiá, e a gente recolhe esses dados. Então, geralmente, quando a gente faz, né, a atualização do plano de contingência, a gente vê, né, a quantidade de chuva, né, qual período que choveu, né, se teve algum um período que choveu mais, e aí a gente adapta ao plano de contingência, certo? E dessa forma que a gente faz esse monitoramento e a gente vai fazendo esse ajuste do que... Vai criando uns modelos, E vai né? criando os modelos, exatamente. Né? Então, com base nisso, a gente está fazendo as atualizações. Só que todo ano a gente tem que fazer uma atualização, porque geralmente a gente tem esse problema. Mas assim, eu volto a repetir. O grande lance hoje da Defesa Civil é trabalhar com a prevenção junto com a comunidade. Né? Então, a gente precisa melhorar esse trabalho de prevenção. Né? Porque é esse trabalho de prevenção que vai, né, estabelecer que você, às vezes, tem situações de pessoas em áreas de risco, mas se você tem pessoas de área de risco e saber o que elas sabem o que faz no momento daquela tragédia, você vai ter menos pessoas em risco, né? Porque as pessoas realmente já saber que ali, ó, a gente tem tentado informar a população sempre com relação, né, questão de chuva e tudo mais. Assim, o máximo de pessoas possível. Por quê? Se você tem uma previsão lá, choveu tanto, tem a previsão de chover o resto da semana, né? Então você já sabe que aquela área ali ela vai inundar. Se você mora em uma área de encosta, você sabe que aquilo ali já vai começar a ter um risco de deslizamento. Então aí você já sabe que você vai ter que, né, se deslocar daquela sua residência para que você não se coloque em risco. Hoje o que acontece é que às vezes você está chovendo, está inundando e a pessoa não quer sair porque ela está com medo de perder as coisas, ou ela está achando que aquela chuva vai parar. Né? E quando ela chega num determinado momento que ela não tem como ficar em casa, às vezes todo mundo está naquela mesma situação. E como é que você atende esse pessoal todo? Sim, aí fica mais complicado. Fica mais complicado. E, na verdade, às vezes chega ao ponto de você não ter como sair de casa. Exatamente. A gente teve o exemplo em Petrópolis que foi dramático, né? Uhum. Então, assim, serve de exemplo, sim. Agora, eu fiquei na dúvida do seguinte: os pontos de apoio, eles são definidos no momento da crise ou eles já estão pré-definidos? Por exemplo, a determinada área, não precisamos nem especificar, mas assim, área X, o ponto de apoio que nem eu disse, num colégio. Não, num barracão. Já tem determinado. Então, no momento da crise, vocês só fazem a condução. Só a condução. Tá. Aqui a gente já tem assim, pré-estabelecido, junto com a Secretaria de Assistência Social, né, os pontos que são abrigos. Né? E geralmente a gente usa o Bem Maior, que é ali no Nova Esperança, o SIC, e um SIC lá no Âncora. São os dois pontos. E os pontos de apoio, às vezes, tem um apoio para aquela logística da pessoa, que a pessoa vai ser resgatada para aquele local para fazer o cadastramento e caminhar para o abrigo, ou às vezes a pessoa tem uma casa de um parente e tal, a gente já encaminha para a casa de parente. Aí a gente geralmente tem as igrejas, né? Tem igreja no Âncora, tem igreja aqui na cidade praiana que ajuda a gente, auxilia a gente nesse trabalho. Né? Então a gente já tem pré-definido esses pontos de apoio. A gente tem lá, juntamente com o plano de contingência, a gente tem os pontos de apoio, né, o sistema, né, de gerenciamento de crise também, né, como que estabelece, comanda, essas coisas todas. Então, a gente tem tudo já pré-definido. Né? Então, essas casas que ficam na beira de alguns canais, que a gente sabe que eles enchem, vocês fazem algum tipo de monitoramento do canal em si? O monitoramento do canal em si, ele é feito conforme eu falei com você, que é igual lá vamos dizer, o Rio Jundiá, por exemplo, já tem lá uma estação, né? Lá ele tem uma régua que ele mede o nível do rio, né? Então você já faz um monitoramento, você não precisa estar lá no local, você já vai entrar no site lá do alerta de cheio e você já tem esse monitoramento, né? Nas outras áreas, a gente tem que ir em loco, tem que ir lá e verificar, fazer aquela questão do olhômetro. Agora, a fiscalização das residências, né, com relação ao aumento dessa residência, né, às vezes construções irregulares, ainda tem uma dificuldade para a gente estar fazendo esse trabalho. Né? E justamente isso, a gente precisa de mais mãos para a gente conseguir, né, fazer esse trabalho. Mas, de qualquer forma, a gente faz o monitoramento dos canais, a gente tem feito, né, dessa forma. O Jundiá, com essa ferramenta que nós temos do INEA, né? E o canal de Medeiros, né? O canal das Corujas lá no Nova Cidade, a gente tem
feito em loco. A gente tem aqui, eu até peguei uma colinha sobre a microbacia litorânea da região. E essa questão que a Aline perguntou é porque realmente a gente vai vendo aqui que são conjuntos de rios, lagos, né? Tem a lagoa e tudo isso vai gerando um acúmulo de água, né? E lembrando que é uma baixada, então assim, acumulou pouquinho, já está ali no limite. Uhum. Eu fiquei intrigado sobre essa questão da conscientização de não acontecer, né? Lógico que o efetivo é muito pequeno, não dá para você ficar em loco e lá ver, olha, essa residência aqui, até porque não é atribuição da Defesa Civil fazer isso. Aí tem uma secretaria com certeza para resolver essa questão. Mas no momento de crise, essa microbacia ela tem mais rios do que os rios principais e mais outros pontos. Esse ponto, existe assim o apoio da população, a população ela costuma colaborar, olha, aqui o nosso córrego está muito cheio, como é que funciona? Você recebe esse feedback da população, esse apoio? Boa pergunta. O que acontece? A gente tem algumas pessoas que colaboram com essas informações. Mas, assim, bem específico, porque como a gente já tinha conversado, por exemplo, em Macaé, por exemplo, questão do rio Macaé. Não precisa estar chovendo em Macaé para o rio, às vezes, né, alagar e vem encher e tal, e passar da cota, né, acabar transbordando. Aqui em Rio das Ostras, o nosso maior rio aqui, né, curso d'água, seria o Jundiá, que nasce ali no Serra do Pote, Serra da Careta ali. E esse rio, ele passa lá por Cantagalo, né, e vem para Rio das Ostras. E às vezes lá em Cantagalo chove e aqui não chove. E nós também temos esse problema. E aí a gente fez um contato, né, com alguns agricultores lá de Cantagalo para saber como é que estava lá, se estava chovendo, se o Rio Jundiá estava enchendo, para a gente já se preparar para esse trabalho aqui, né? Chove muito lá e não chove aqui, às vezes chove pouco aqui. Qual é que choveu aí? Choveu bastante. Então a gente já sabe que aquilo ali vai ter um problema, que essa água uma hora vai chegar ali no âncora e vai dar algum problema, certo? Então esse trabalho é feito lá na cabeceira do rio. Boa, um conjunto de ações, um conjunto de ações, você recebe exatamente. Um alerta e você, peraí, não está chovendo, mas eu vou ligar para o meu apoio exatamente, lá, exatamente, colaborador. Geralmente ele já faz o contato direto, legal. Ele já sente na necessidade de fazer o contato. Olha, Luiz, choveu pra caramba aqui, tá? Mudou o rio, a questão do rio, ele já fica preocupado, exatamente. Como ele já tem, né, essa troca. Exatamente. Então ele já tem essa mentalidade que, vou ter que informar a Defesa Civil que choveu. Sim. Né? Isso é importantíssimo pra gente, importantíssimo mesmo, né? Tá vendo, pessoal? A Defesa Civil precisa da nossa informação, do nosso apoio, para que a gente possa fazer contribuições certas, né? Para que o sistema funcione. A população também ela faz trabalho de defesa civil, né? E é importante para a gente. Agora, nesse gancho aqui, eu quero aproveitar e enfatizar o seguinte. Só que antes de você enfatizar, vou chamar você que está curtindo aí no podcast da Aero, curta nossas redes sociais, ativa o sininho, fica ligado nas informações e traga suas perguntas, dúvidas e sugestões aqui pra gente. Vai lá. Vamos lá. Telefone de contato para a Defesa Civil. Aqui para mim no site da Prefeitura consta o 22, o DDD, 2760-8394 e o telefone de emergência, 199. O 199, que é o Sistema Nacional. Funciona 24 horas. Isso aí. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer uma colaboração. Eu quero colaborar. Eu vi que está estranho o clima. Eu ligo em qual telefone e eu falo com quem? De 8 às 5 da tarde vai ter uma telefonista, né? Perfeito. Aí é o mesmo telefone, tanto a linha, né, do 2760-8394 quanto o 919 vai cair no mesmo ramal, né? Então de 8 às 5 da manhã de segunda a sexta-feira vai ter uma telefonista.
E a partir desse horário tem o agente, né, que trabalha 24 horas, que vai fazer esse atendimento. Uma situação de emergência, né, a orientação vai no local, verifica qual é a emergência, né, se possível eles mesmos resolverem, né, resolve a situação e tal. Às vezes é fazer um isolamento de alguma questão e tal. Cai muita coisa assim em relação à árvore, com risco de queda, o galho de árvore que caiu. É isso que eu ia te falar. Dá um exemplo de quais são as emergências. Às vezes tampa de bueiro que quebrou. Sim. Né? Tem muito isso no município. Então, esse primeiro atendimento eles fazem. Bicho peçonhento é com vocês? Na verdade, é com a guarda ambiental, né? Mas a gente dá esse apoio. Sim. Né? A gente tem uma... Eu sempre converso com o pessoal, a gente de vez em quando aí, aproveitar o gancho assim, fazer um agradecimento à minha equipe lá, porque são poucos, mas são super dedicados, né? A gente sabe que tem muita dificuldade e tal, mas são pessoas que realmente eles são preocupados com a questão da defesa civil, com a questão da população, e a gente conversa muito em relação a isso, porque às vezes a pessoa liga lá com diversas demandas, diversas. Às vezes a gente não é atribuição da gente, às vezes, né? A gente não tem resposta para aquela situação, às vezes a gente não tem nem sabe para quem a gente vai fazer passar essa informação. Mas qual é a orientação? Recebe, ouve a pessoa, fala assim, olha, a gente vai tentar ajudar, porque a ideia é sempre a gente está tentando ajudar. Porque o que acontece? Quando às vezes a pessoa liga, é porque ela está com uma necessidade, né? Ela vai ligar para um número de emergência por uma necessidade. Não. Então, a gente, às vezes, né, dentro dessa necessidade, a gente consegue fazer um contato com um, com o outro, e a gente consegue, né, buscar uma resposta favorável. E às vezes a gente não consegue a resposta que ela quer. Mas só pelo atendimento, a pessoa já vai se sentir mais aliviada. Sim, amparada. Mais amparada. Então, isso é uma conversa que a gente tem sempre, né? Atenda todas as ligações, né? Tenta resolver, tenta ouvir a pessoa e tenta passar a melhor informação possível. Né? E com relação à questão do trabalho, isso situações que realmente não tem como os agentes resolver, geralmente a gente espera, né? Ele faz aquele primeiro atendimento. For uma situação, um risco de colapso de uma residência, por exemplo. Olha, a orientação, se você não sabe se aquela rachadura, né, ela pode causar um colapso ou não, fala para a pessoa para não passar aquela noite, aquele dia em casa. Isso. Faz um contato com a gente que a gente vai pedir um engenheiro para ir no local e fazer esse atendimento. O engenheiro vai avaliar, olha, isso aqui é uma questão de risco. Isso daqui não, isso daqui é um vício de construção, então, mas é só fazer um reparo e tal. E é dessa forma que a gente trabalha. Certo? Agora, como você tocou nesse ponto, nós temos uma dúvida. Eu tenho que tomar cuidado com os pontos que eu vou tocar. Esses pontos alertam dúvidas chaves nossas. Inclusive de um trabalho que a gente executou, foi de um imóvel interditado. Na verdade, foi uma área do imóvel que foi interditada, de um condomínio. Uhum. Depois dessa área interditada pela Defesa Civil, quais são as medidas que devem ser tomadas? Então, você está falando no imóvel que já está condenado, que não tem como uma pessoa... Então, o condomínio, parte dele uma área de lazer, é condenado. Uhum. Foi um problema estrutural. Não tem a habitação em cima, né? Mas tem uma área de convivência. Entendi. Aí qual é a dúvida? O que fazer depois que a Defesa Civil fez o atendimento, né? Foi embora. Uhum. Qual é a orientação que a Defesa Civil deixa? Interditou. Isso, interditou e foi embora. Qual que é a orientação que ela deixa? Vai depender muito do imóvel, né? Quem é o responsável pelo imóvel, né? Às vezes aquele imóvel é alugado, a pessoa é uma locatária, a pessoa comprou recentemente, está no seguro de imobiliário, não está. Como é que está a situação, né, legal daquele empreendimento? Tem que saber todas as situações. A Defesa Civil, geralmente, ela faz essa interdição, né? Faz um auto de interdição e tal, e comunica a pessoa. E no auto da interdição, o engenheiro da Defesa Civil orienta a pessoa, né? A gente faz dessa forma. O engenheiro geralmente orienta qual é o próximo passo a ser feito, né? Quando é uma situação, uma área de pessoas que são mais carentes, né? Uma área que a gente já conhece que é uma área de risco e tal, a gente faz essa interdição e já encaminha o processo para habitação, certo? Sim. Porque aí a gente já vai colocar aquela pessoa, já faz um processo
para aquela pessoa já, né, já começa a procurar, o município, né, ajudar aquela pessoa numa situação de uma residência segura. Sim, então para cada caso existe um Para cada caso específico, existe né? um tratamento específico. Vou te falar que a gente consegue resolver? Nem sempre, né? A gente tem um exemplo, por exemplo. A gente tem a área do Portelinha ali, que é uma área, né, que tem uma área ali de encosta, né, ali na rua Novo Horizonte, ali, aquela região ali, tem uma área de encosta grande. E a gente tem algumas casas interditadas naquele local, né? Aí foi feita a interdição, foi feito o auto de interdição e foi encaminhado para a habitação para que eles fizessem lá os trabalhos, os procedimentos para que aquelas pessoas saíssem daquela área de risco. Muita gente saiu e depois voltou. Porque o processo lá não é fácil, não é assim uma coisa que você consegue responder na hora. E a pessoa precisa morar. Isso. Né? E aí, assim, existe uma preocupação nossa muito grande com relação a isso, né? A gente já trabalhou também com a possibilidade de estabelecer o aluguel social dentro do município, para essas pessoas que estão nessa situação de risco, de vulnerabilidade. Só que para você estabelecer um aluguel social, você tem que já ter um programa de habitação. Ah, sim. Porque que acontece? A gente estabelece o aluguel social e aí a gente não tem um programa de habitação. O aluguel social vai ficar até quando? Né? Como que a gente vai trabalhar isso? Então são que precisa dados, desse trabalho em conjunto. Exatamente. Né? Então a gente precisa de várias mãos para a gente pensar a defesa civil. Né? Como que a gente vai estabelecer isso? Né? O que o município pode fazer nesse sentido? Né? A gente tem avançado muito nisso. Né? A gente tem avançado muito. O Maso tem uma boa relação com todo mundo aí, com as secretarias e tal. E tem conversado sobre isso, o que a gente pode fazer, o que a gente vai estabelecer de aluguel social, o que a gente vai fazer melhoria de moradia, o que a gente vai fazer com relação àquelas pessoas que moram naquela área de risco lá do Portelinha, por exemplo, do Âncora 2. E outra coisa, a gente está vendo que a situação está se agravando, porque quanto mais, assim, o Rio das Ostras já tem assim, um crescimento populacional grande. Então as áreas que são melhores já estão ocupadas. As boas que não são ocupadas estão valorizadas. Sim. E as pessoas vão para as áreas que não são próprias. O crescimento desordenado, exatamente. Então, a gente tem todos esses problemas para a gente estar trabalhando em conjunto. E não adianta a gente querer empurrar por responsabilidade para um órgão ou para o outro. Não, isso é uma questão que a gente tem que conversar junto. Né? É todo mundo, né, pensando em soluções que dê, né? Cada um, né, doar um pouquinho lá da ideia, do seu material, da sua equipe técnica, para a gente conseguir resolver esse problema do município. Porque, às vezes, as soluções elas são muito mais lentas do que a evolução do problema. Sim. Exatamente. Né? E a gente vive isso. Porque a gente tem uma cidade que é uma cidade turística, uma cidade ótima para morar, né? Uma cidade até tem um problema de segurança e tal, mas ainda é uma cidade muito acolhedora. Muito acolhedora. Então, as pessoas que vêm para cá, como eu, né? Quando eu vim para cá, que eu não sou de Rio das Ostras, né? Quando eu vim e conheci Rio das Ostras, eu fiquei apaixonado por Rio das Ostras, né? Eu vim para fazer um trabalho temporário, acabei ficando e acabei virando morador. Por quê? Porque a cidade oferecia, né, condições melhores. Então, isso atraiu eu, e atrai várias pessoas. Sim. Né? Então a gente tem que pensar nessa situação. Atraiu você? Me atraiu? Exatamente. Eu também, eu só não moro hoje aqui. Mas... Então, se a gente pensasse no modelo ideal, seria... No modelo ideal. Identificação das áreas de risco. Fazer a desmobilização daquele imóvel que está em risco, ele entrar de imediato num aluguel social e um programa acolhedor de habitação para diminuir esse déficit, né? Enfim. Então teria ali uma residência popular aguardando, né? Ou que não estivesse aguardando, mas finalizando, e ele aguardaria no aluguel social. Sim. E depois um plano de demolição daquela área, vai virar qualquer outra coisa. Se não serve para morar, não pode virar nem parquinho. Mas exatamente. Assim, diria que poderia
fazer uma obra ali grande, né? Para poder Pelo menos fazer. para desmobilizar aquela situação Sim. que não Isso, pode de ser. escorregamento principalmente, porque alagamento é muito difícil, porque você não consegue subir aquela cota num lugar pontual, porque aí vai criar uma ilha, né? Bom, mas o ideal seria esse, né? Estou correto O nisso. ideal seria esse. Perfeito. Só que tem um ponto. Com relação a moradias, existe um pensamento, né, até com parte social, que você vai tirar aquelas pessoas em situações que você não consegue fazer intervenção ali que possa melhorar a vida daquelas pessoas naquele local mesmo. Verdade. Por quê? Porque toda vez que você tira a pessoa daquele local que ela convive, para ela ser readaptada num local diferente, ela vai sofrer um trauma. Então, qual é a intenção, a situação? É mais complexa, né? Porque você tem condições, você tem que fazer o estudo da área, você vai ter que conhecer a área. Tem condições de você dar uma segurança para aquele local? Tem. Então, vamos fazer a intervenção para dar segurança àquele local. Não tem? Quantas pessoas que eu vou precisar tirar de lá? Isso. Vou precisar tirar o bairro inteiro ou não? Vou tirar uma parte? Vou tirar aquele pessoal que está ali na margem do rio, né, do canal? Então, eu vou levar esse pessoal para onde? O assunto é muito complexo. Sim, então... não são só moradias, são pessoas, são famílias. Exatamente. É todo um contexto cultural, inclusive. Exatamente. Então, é bastante complexo isso. Por isso que a gente não pode pensar sozinho. Sim, né? sim. A gente tem que pensar num conjunto de... E até conversar com a própria comunidade. Isso aí. Isso. O mais A gente tem que colocar eles também nessa discussão. Essa conscientização da população, inclusive dos riscos que eles estão incluídos, né? Isso aí. Mas, com a nossa audiência... Agora vai ficar mais fácil. Que seja criado aí uma comissão e vamos começar a pensar junto para poder resolver essa questão habitacional na área de risco em Rio das Ostras. Tem que melhorar. Não, a gente tem tudo para melhorar. Tem tudo para melhorar, né? Uma outra coisa também que é importante falar. A gente tem trabalhado com algumas iniciativas de prevenção, né? Uma delas é o trabalho da Defesa Civil nas escolas. E aí a gente teve, né, uma grata satisfação de fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, né? Eles estavam com o projeto, a educação, parte da educação que é a educação ambiental. Eles estavam precisando de um projeto nessa área de educação ambiental para 2021 eles apresentarem. E aí eu tinha feito um projeto lá, um esboço, para a gente trabalhar com defesa civil dentro das escolas. Sim. E dentro essas propostas estavam trabalhar também a questão do meio ambiente, defesa civil, né? Para que a pessoa conhecesse o ambiente ali onde ela está residindo e tal, né? E calhou da gente encaminhar. Foi até uma pessoa que trabalha lá na educação, falou assim: Luiz, você não tem nada lá para a gente? Eu falei: tem um esboço lá. Aí eu mandei para ela, falei: nossa, tá bom, a gente vai trabalhar com esse tema aqui. Vamos trabalhar? Vamos embora. E como é que a gente vai trabalhar? Eu falei: melhor a gente trabalhar em escola que tem alguma área de risco. Sim. Próxima. Porque as crianças elas já vão saber de defesa civil, já vão informar alguma coisa sobre meio ambiente, sobre cuidados, né, com o meio ambiente. Um treinamento. Exatamente. E aí a gente começou a trabalhar com esse projeto de Defesa Civil nas escolas, que teve uma ótima repercussão, uma ótima receptividade, né? A gente criou o agente comunitário Mirim, que seria... a gente faz uma orientação para as escolas, né, alguns alunos que vão ser multiplicadores dentro da escola. E aí a gente faz um desafio, né? Que aí o aluno, ele vai identificar na área dele quais os riscos que ele está exposto, qual o risco que pode causar mais dano, e ele propor uma proposta, alguma coisa, uma melhoria qualquer, né? Alguma mudança ali que para ajudar a conter aquele risco e fazer um vídeo de 3 minutos falando sobre isso daí. Né? E aí a gente tem feito, e aí as crianças mandam vídeo e tal, a gente está conversando até em premiar os melhores para a gente ter, né, esse engajamento. E eles ficam muito engajados e muito empolgados com esse trabalho. Eu acompanho esse projeto desde 2020 na Defesa Civil. Se eu não fosse engenheiro civil,
Eu tenho por vocação ser da agente da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros. Eu adoro acompanhar os bombeiros. Você não quer? A gente vai vai montar uma comissão de defesa civil, que a gente precisa criar, né, algumas situações aqui no município. A gente está trabalhando também, né, para melhorar, né, a questão da defesa civil, que a gente precisa de alguns profissionais e algumas áreas específicas e tal. Isso. Né? E aí a gente tem que montar também um conselho de defesa civil, né? E aí talvez você seria uma pessoa que somaria muito com a gente lá. Eu vou selar o compromisso agora, tá aceito. Tá aceito já. Tá no ar, vocês estão de prova. Tá registrado. Seria ótimo ter você lá, entendeu? E você já tem uma experiência aí, né? E você tem tudo a ver com defesa civil. É o que você falou no início. Defesa civil, até botei aqui, ó. Defesa civil é feito por todos. Por todos. Sim. Por todos. É o agente mirim, é a liderança comunitária, é o nosso amigo lá, agricultor, que fica monitorando. O volume pluviométrico. Somos todos. Para segurança da população. Exatamente. E a gente tem que trabalhar, e assim, a gente não muda uma questão cultural de uma hora para outra. Não. E a gente tem que melhorar a cultura preventiva. A cultura preventiva do povo brasileiro em si, no geral. Começando pelas crianças é perfeito. Exatamente. Já está formando. Porque a gente os precisa ter cidadãos. essa consciência preventiva. Por quê? Os eventos estão cada vez mais extremos, né? E a população cada vez mais urbana. Então são duas coisas que estão impactando demais, né? São coisas que não vão casar. Agora, Luiz, a gente tem muita informação, muitas dúvidas ainda com relação à defesa civil. A gente ainda vai ter que bater um outro papo, marcar um outro dia. Não, pode falar que eu vou Você falou do desafio para as crianças. Mas espera lá, deixa eu então fazer só um negócio. Queria virar a mesa aqui, queria que o Luiz desse um panorama para a gente sucinto sobre o seguinte, só para a gente finalizar essa questão de município. Sim. Luiz, como é que funciona esses eventos de interdição quando a gente tem essa de intervenção, quando a gente tem esses pré-requisitos já determinados para a declaração de situação de emergência e de estado de calamidade? O que impacta lá no seu trabalho quando o município entra com esses decretos? Na verdade, o município vai entrar a partir do que a Defesa Civil definir, né? Através do relatório, de um parecer da Defesa Civil, né? Que vai falar que se é uma situação de emergência ou se é estado de calamidade pública. Geralmente, a gente considera a situação de emergência é uma situação que aconteceu um desastre que afetou uma parte do município, né? Afetou, né, bastante, mas que o município ainda consegue, com o próprio serviço, dar uma resposta. Exatamente. O estado de calamidade pública já é diferente, já atingiu, né, boa parte do município. Né? O município, por si só, ele não consegue dar a resposta, né? Ele vai precisar do apoio federal, estadual e de outros órgãos, né, iniciativa privada e tal. E aí ele precisa desse apoio. Então, seria um estado de calamidade pública. A Defesa Civil, o coordenador de Defesa Civil vai emitir um relatório, vai encaminhar para o prefeito, vai falar, prefeito, nós precisamos de um decreto de situação de emergência, né, nível 1, nível 2, ou um estado de calamidade pública, tal. Aí ele vai emitir. Com base nisso, né, a gente tem um programa chamado S2ID, que é um programa federal, que é uma plataforma federal, que a gente vai entrar com os dados do município, quais são, né, o que foi afetado, quais são os riscos, quais foram os danos, os prejuízos, e aí a gente vai fazer uma homologação desse desastre, né? A gente vai pedir o reconhecimento do governo federal. Com base nesse reconhecimento, a gente consegue o recurso emergencial para fazer, né, o primeiro atendimento da resposta, né, e restabelecimento. Sim. Porque que acontece? A gente tem a resposta, que seria, né, busca e salvamento, né, assistência à vítima, assistência social, e a gente tem que dar, às vezes, né, vamos dizer que vendaval, né, destruiu parte da rede elétrica. Então a gente tem que fazer esse primeiro atendimento, vai ter que restabelecer aquela rede, né, comprometeu a rede de água.
a gente tem que restabelecer aquela rede. Sim. Não vai ser um serviço final, né? Aí vai ser uma reconstrução, vai ser uma prioridade. Você vai ali, vai restabelecer aquele serviço emergencial, vai restabelecer aquele serviço para a população, né? Aí, mas você já fez aquele reconhecimento federal, e aí o governo federal também vai te ajudar com recursos para você exatamente fazer o necessário ali para você fazer a reconstrução e tudo mais. Importantíssimo. Perfeito. Muita gente ficava na dúvida disso. Essa pergunta, inclusive, eu recebi. Mas assim, tem critérios. Existe. São critérios bem estabelecidos, né? E a gente tem que seguir todo um cronograma, tem quantidade lá de danos, a quantidade de prejuízos para você decretar cada situação dessa. Tem a situação de emergência no nível 1, a nível 2. A nível 1 é geralmente quando, assim, é uma coisa bem pontual, né? É um bairro que sofreu ali, mas os outros bairros não foram tão afetados. Às vezes tem, assim, espaço público que foi afetado, né? Algum imóvel público que foi afetado ali, mas não afetou todo o município. Sim. A do nível 2 já afetou mais de um bairro, alguns bairros, mas assim mesmo o município ainda consegue gerir aquilo lá. E estado de calamidade pública é aquela situação que, infelizmente, é o caos, né? E aí precisa estar de uma resposta mais incisiva e com apoio. Com apoio. Exatamente. Vamos lá. Mediante ao caos. Mediante ao caos. Você falou sobre o desafio dos alunos. Sim. E você sabe que aqui também temos a hora do desafio? Pois é. Aqui temos a hora do desafio. Eu vou deixar o meu amigo... Vou passar a palavra para ele. Não seja um desafio muito grande. Lá. A gente tem um desafio. É tudo assim, né? Tudo feito em cima de dúvidas de outros, em cima de esclarecimentos para a gente melhorar a qualidade de vida. Então, o desafio para a Defesa Civil de Rio das Ostras e para o representante Luiz vai ser o seguinte: deixe para a gente materiais que a gente possa multiplicar, replicar. Informações, divulgações, e a gente precisa trazer para a nossa associação. Não, exatamente, na nossa possibilidade como associação e como associados, fazer essa multiplicação. Eu quero participar dessa multiplicação, então vou deixar esse desafio para você. Olha, vai parecer que foi até combinado, mas eu estava esperando o momento de entregar aqui nossas cartilhas para você. Que maravilha. Eu vou deixar aqui algumas cartilhas da Defesa Civil. Está aqui. Olha só, material riquíssimo. É do período chuvoso, cuidados, tem aí informações da Defesa Civil, né? E isso daqui é um manual de procedimentos de plano de evacuação escolar. A gente nem conversou e eu queria falar só um pouquinho sobre a situação do plano de evacuação escolar. Vamos lá. Né? A gente tem, né, dia 29 de novembro, a gente tem o Dia Estadual de Redução de Risco de Desastre. Sim. Redução de risco. E o que se faz nesse período? A Defesa Civil Estadual, a Secretaria Estadual de Defesa Civil, ela desafia os municípios a fazer um simulado de evacuação em uma escola específica. Só que como era dia 29 de novembro, e assim, é final de ano letivo, então tem toda a dificuldade da escola, a gente antecipou. Esse ano nós fizemos dia 7 agora de novembro, né? Foi até lá em Cantagalo, na Escola Marinette. E todos os anos a gente faz numa escola diferente, pelo menos uma escola diferente. Em 2019, aí voltamos lá em 2019, a gente estava com a ideia de passar essa orientação para as escolas e chegar no dia específico, várias escolas fazer esse simulado. Que seria, né? Daria assim, uma visibilidade e para a escola é muito importante. Isso. Saber o que fazer no momento ali de uma crise na escola, né? Um incêndio, um vazamento de gás é muito importante, né? E aí a gente teve problema que a gente teve com a pandemia, a gente não... Esse ano, em 2024, no ano de 2024, a gente está conversando com a educação para a gente ver se a gente consegue, né, startar isso novamente, para fazer, em vez de fazer só, né, uma escola, né, a gente orientar todas, o maior número de unidades possível, e aí num dia específico a gente fazer um simulado para todas essas escolas que forem orientadas. Maravilha. Muito legal. E aí eu já posso aqui antecipar que está em nossas mãos
o manual de procedimentos do plano de evacuação, que em primeira mão a gente já ficou sabendo que vai acontecer ainda no município. Sim. E que possivelmente será em diversas unidades escolares. Sim. Isso aí. Então, Sim. se quiser ter esse material, Aline, como é que a gente faz? Está disponível na Aero, na nossa sede, no Shopping de Madeira. É só chegar lá e solicitar as cartilhas da Defesa Civil. E essa cartilha aí, né, a gente fez ela período chuvoso, ela não tem uma data, porque o período chuvoso Sim. sempre repete e tal. E ela tem umas orientações muito importantes, né, do que fazer, telefone de emergência, Muito quem legal. você chama naquele horário, dependendo da situação que acontecer lá. Então, tá tudo Super explicado importante. aí Então, dentro informação de qualidade, importante, utilidade pública na sede da Aero para vocês. Então, para a gente concluir o nosso bate-papo, agradecer primeiramente os nossos patrocinadores, a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA-CONFEA, a Criar e Alphaville, a Vilarejo Acabamentos e a Navarro Engenharia. Muito obrigada por patrocinar o podcast da Aero e nos proporcionar esse bate-papo tão agregador. E todo mundo, Luiz, que participa do podcast da Aero ganha a caneca do podcast da Aí, Aero ó. de presente. Excelente. Um presente cobiçado que eu vou entregar junto com a Aline. Aline, segura na orelhinha da caneca, porque o Luiz Muito merece. obrigado, muito obrigado. Linda, linda. E eu vou te falar uma coisa, adoro caneca. Isso Ah, aí. que Eu legal, você tenho- vai lembrar sempre Eu que adoro, você participou do adoro. podcast. Muito bom, muito obrigado Foi um mesmo. prazer tê-lo aqui conosco. Foi um prazer, né? Eu espero que a gente retome aí para a gente conversar mais em relação a... E a gente, assim, a gente acha esse espaço muito bom, muito produtivo, porque a gente conversa, né? Passa algumas informações para a população. A gente recebe informações, às vezes tira algumas dúvidas, porque no dia a dia, às vezes, a gente está tão inteirado com um monte de situações Isso aí. que a gente, às vezes, não tem esse bate-papo, esse feedback que a gente precisa tanto. Tá bom? Tá ótimo, Luiz. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês aí, né? Eu quero agradecer ao Luiz, que a gente não fez aqui uma participação, a gente fez um amigo. Isso aí. É fundamental ótimo. essa colaboração, mas também essa aproximação Exatamente. entre as profissões. Eu vou finalizar dizendo o seguinte, Luiz. A sua vida, a sua atividade dentro de casa é particular, mas a sua profissão é de todos, é pública. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. É isso aí. E a gente faz com amor, né? A gente faz Isso porque... é o mais importante. principalmente porque a gente mora no município e vive com os problemas do município. Então, a gente faz para a família da gente. Vamos lá, telefone de contato é o 22 27 60 83 94 e o nosso conhecido 199. 199. É É isso aí. Tá Obrigado, só ligar. Luiz. Tá ótimo. bom? Obrigado, Luiz. Nada. Valeu, gente. Valeu.